Ok, vamos então para essa terceira parte sobre máquinas de fluxo. Então a gente vai falar hoje basicamente sobre seleção de bomba, né, e instalação numa linha, e como é que a gente calcula esse ponto de operação da bomba, né? Porque em princípio a bomba ela tem que fornecer uma vazão em um dado sistema de bombeamento, né, um sistema que tenha tubos, cotovelos, expansões, contrações, né? Até um reservatório, até um outro ponto, né? Válvulas, né? E ela tem que ser capaz de suprir essa vazão. Então, para isso, ela vai ter que ter uma pressão, né? Então, a pressão da bomba para suprir essa vazão, né? Ela tem que ser a perda de carga de todo esse sistema, né? Para essa vazão. A gente viu que a perda de carga é uma função da vazão. Então, é assim que a gente acha o ponto de operação da bomba, né? E, inclusive, a válvula, né, é uma perda de carga. Então, a gente regula a vazão com a válvula. Então, conforme a gente fecha, a gente vai aumentando a perda de carga. Conforme abre, né, as válvulas, vai diminuindo a perda de carga, então aumentando e abaixando a vazão. E a bomba vai dar uma pressão equivalente, que é aquela pressão da curva da bomba. Então, a gente tem que casar tudo, né, para que tudo funcione. Obviamente que a gente joga, né, com um pouco de superdimensionamento da bomba e um pouco de abre e fecha de válvula, mas tem um limite para isso, né? Elas têm que estar, né, bem casadas, né? Tá bom, então para começar a gente vai falar do design de bomba, né? A gente tem bomba axial, bomba centrífuga, etc. Né? Então esse primeiro pedaço que eu estou começando aqui, essa videoaula, ela é mais informativo, tá? Então, para dizer para a gente, né, ou para dizer para vocês que em alguns casos, né, a gente deseja uma carga relativamente elevada e baixa vazão, como está escrito aí no slide. Então, se a gente quer uma carga elevada e baixa vazão, a bomba centrífuga é o ideal. Primeiro porque ela é capaz de suprir isso aí, ela é barata, de fácil construção. Né? Então, por exemplo, num edifício, né? A gente tem um edifício aí de 20 andares, dessa ordem, né? Em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, etc. Né? Como é que a gente pega a água da rua, né? A água que está chegando na rua, e joga lá para cima? A gente usa uma bomba centrífuga. Né? Essa bomba centrífuga ela vai dar uma vazão que não é muito alta, né? A vazão de um prédio não é muito alta, né? Ao longo do dia. As pessoas abrem e fecham a torneira, toca a descarga, né? Toma banho, mas não é nada muito elevado. E a carga ela pode ser elevada, né? Assim, pode ter um prédio de 20, 30 andares e por aí vai. Então a bomba centrífuga é ideal, é barato e supre a necessidade. Mas em outros casos, né, em operações, por exemplo, industriais, a gente pode precisar de muita vazão. Né? A carga pode nem ser tão alta, mas eu preciso de muita vazão. Né? E aí a gente, talvez uma bomba centrífuga não se adeque. Né? E aí seria uma bomba axial, né? Ou uma bomba mista, né? Uma parte axial, uma centrífuga. Normalmente a gente usa isso daí, tá? Tá escrito exemplo, rotor mostrado em aula, né? Isso na época que a aula era presencial, por conta da pandemia a gente está gravando essa videoaula, então não tem esse rotor mostrado, mas vocês, em compensação vocês têm a internet, né? Disponível, então vocês podem pôr bomba mista, vocês vão ver vários exemplos aí na internet, tá? Então, dando exemplo em termos de curva de bomba, a gente tem aí, olha, onde a gente tem a bomba centrífuga com a eficiência dela, né, com uma curva de eficiência. Então, a gente vê aí numa dada faixa de uma dada faixa de vazão, né, está normalizada aí por H, né, tá como se fosse alguma coisa em galão minuto dividido por pé elevado a 3 quartos, né? Mas, enfim, isso dá para dar uma ideia dessa vazão, né? Então, a gente vê, né, uma vazão algo mais baixa aqui para a bomba centrífuga, para axial bem mais alto, tá vendo? Se a gente olhar aqui os valores, ó. E aí a gente pode construir uma bomba mista, né, que vai me dar uma pressão razoável e uma vazão boa também. Tá? Como é que a gente sabe de forma objetiva, né, se a gente precisa de uma bomba centrífuga mista ou axial? Tem um número para isso, a gente vai ver. Tá? Eu estou mostrando aqui também de forma um pouco mais descritiva, né, mais informativa, porque a aula de hoje a gente vai falar mais de ponto de operação de bomba centrífuga. Né? Mas, enfim, a gente tem esse número, né, que relaciona três coisas importantes para a gente saber da aplicação dessa bomba. Né?
da bomba que eu quero selecionar, né? Que é carga, né? Carga, nossa altura de elevação, vazão e faixa de rotações, né? Então, como é que a gente faz isso de uma forma objetiva? A gente junta tudo isso num parâmetro, esse parâmetro aqui. A fórmula dele é isso aqui, né? A gente usa em conta aqueles coeficientes de vazão e carga, né? A gente chega nesse número aqui, né? Lembrando que o asterisco é no ponto de eficiência máxima, né? N é a rotação, né? Q é a vazão, H é a carga ou altura de elevação, G é a gravidade, né? E com esse número aqui, a gente consegue, né? De forma objetiva, saber que tipo de bomba que a gente precisa, tá? Então tá aí, ó. O pessoal que vai fazer o projeto de sistema de bombeamento, ó, por exemplo, tá aí, ó. Você já tem aí uma indicação de como é que vocês escolhem uma bomba, né? Então eu calculo esse número, se ele for relativamente baixo, né? Eu tenho baixa vazão elevado a H, né? Uma elevada altura de elevação, a bomba centrífuga é o ideal, né? Se esse número for alto é o inverso, né? Q elevado e H baixo, a bomba axial seria ideal. E num valor intermediário, né? Eu coloquei aí como moderado, a bomba mista é a ideal, tá? Então, a título de exemplo, está embaixo, olha, essas faixas de valores, né? Essa daqui para a bomba centrífuga, isso daqui para a bomba mista, e isso daqui para a bomba axial, tá? Ok, a gente pode calcular isso aqui no sistema internacional, tá? A gente usa isso aqui, aliás, de forma adimensional, né? Então, o sistema internacional poderia usar isso aí sem problema, né? E eu tenho também algumas formas dimensionais, né? Então, esse caso aqui, né, é uma fórmula dimensional, tá? Essa daqui não tem dimensão, logo essa daqui é melhor, né? Em princípio, né? Independe do sistema de unidade que a gente está usando. Essa forma aqui, né? Então, cuidado, para essa daqui eu estou usando em unidade inglesa, né? Essa é uma forma dada em unidade inglesa, tá? Tá bom, sistema inglês, né? E aí eu tenho aqui os valores correspondentes embaixo aí na transparência, né? Para bomba centrífuga, mista e axial. Tá? Tá bom. Aí aqui só para mostrar os tipos de, né? Como é que fica mais ou menos o tipo de rotor, né? Para cada uma dessas bombas, né? Então aqui como se fosse uma visão em corte de bomba centrífuga, né? Bomba mista, né? E aqui para bomba axial, tá? Essas coisas eu estou falando aqui meio de forma de um jeito informativo, porque a gente vai ver, ou vocês vão ver, né, com certeza, em detalhes quando vocês forem fazer sistemas fluidotérmicos, né? Aí a gente entra nesses detalhes construtivos, né, dessas máquinas de fluxo. Tá? Ok. Aí chegamos ao ponto aqui que eu queria dedicar essa aula, ponto de operação da bomba. Né? Então, uma vez que eu escolhi a bomba, ela tem uma curva da bomba, a gente viu isso na videoaula passada. Né? Essa curva da bomba é o que a bomba me dá em termos de vazão e pressão. Né? E como é que eu atinjo isso com uma bomba? Né? Como é que a gente atinge essa pressão e vazão na saída da bomba? Né? Então depende do que está depois da bomba, certo? Então põe um monte de tubo e a bomba, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em equilíbrio. Né? Ou seja, ela vai colocar uma vazão dentro daquela tubulação até atingir uma perda de carga e entre em equilíbrio com a curva da bomba. Né? Então, ó, vou vindo aqui para frente. Ó. Se a gente lembrar da curva da bomba, a gente viu isso aula passada, essa curva aqui ó, é a curva H em função da vazão. Né? Essa daqui é a eficiência. Né? Mas essa daqui é a altura de elevação ou carga né, em função da vazão. A vazão aqui, a altura de elevação. Né? A altura de elevação é como se fosse a energia ou a pressão em unidade de altura. Então, isso aqui é o que está na saída da bomba. Então, isso aqui é o que a bomba dá. Então, eu ligo essa bomba num dado sistema de bombeamento, a vazão vai começar a aumentar, até que a perda de carga no sistema de bombeamento vai chegar num valor que vai ser igual a esse H aqui. Ó. Então, é aí que a bomba entra em equilíbrio. Então, aqui embaixo, essa curva pontilhada, é como é que a perda de carga varia numa dada tubulação. Isso aqui numa, isso aqui em outra tubulação. E aí, quando elas se cruzam, eu tenho o ponto de operação. Né? Então, é assim que entra em equilíbrio. Né? Agora, eu tenho uma margem de manobra, porque, por exemplo, nesse sistema de bombeamento, né, nesse sistema de tubulação com a bomba, a montante e depois a jusante, a tubulação, a gente vai colocar válvulas, que é para dar essa margem para a gente. Então, por exemplo, eu posso passar desse ponto para esse, simplesmente
mudando essa minha curva aqui de perda de carga na tubulação. Se eu puser uma válvula, eu posso fechar a válvula tanto que ela vai chegar aqui nesse ponto. Minha curva vai fazer assim, fechando muito uma válvula. Vai me dar uma perda de carga localizada muito grande. E aí, eu passo a operar nesse ponto aqui. Então, vocês estão vendo, a gente tem um dado jogo, porque a válvula ela faz parte do nosso sistema de tubulação. E a gente pode abrir e fechá-la, né, de forma a aumentar ou diminuir a perda de carga. Claro, se eu fechar toda a válvula, vem para cá. Né? E se eu abrir toda a válvula, ela vai chegar num ponto para cá, e aí depende se a bomba consegue dar vazão. Porque eu posso abrir toda a válvula, continuar com uma dada perda de carga, e minha bomba não consegue chegar aqui. Né? Então, minha bomba pode não operar naquela faixa. Tá? Então é isso. Ó. Ponto de operação da bomba. Uma vez selecionada, a bomba será instalada no sistema de bombeamento. Esse sistema possui reservatórios, tubos, ó, foi o que eu acabei de falar, né? Expansões, cotovelos, válvulas. Isso significa que a bomba vai ter que vencer, né, diferenças de cota, né, e perda de carga e diferença de velocidade se tiver também. Né, e haverá então um equilíbrio entre vazão e pressão no sistema. Então aqui está um exemplo bem simples. Ó. Eu tenho a bomba, ela está aqui minha bomba centrífuga, isso aqui é um motor elétrico, ela está pegando fluido desse reservatório, então ela já pega fluido a uma dada pressão aqui PS, né, e ela vai jogar aqui para cima. Então, na saída da bomba, a gente tem isso aqui. Ó. E aí, nesse caminho, eu tenho a perda de carga do sistema, que é isso que está pontilhado aqui. Né? Essas linhas pontilhadas. Dependendo do meu sistema, ela pode ser maior ou menor. Né? Então, a bomba ela vai dar uma pressão aqui, essa pressão que está medida aqui, essa PD, ela é dada por a perda de carga aqui. Ó. Quero dizer, é a perda de carga mais a elevação. É o que está aqui. Ó. Né? Isso aqui é a nossa segunda lei da termodinâmica. Né? Você tem que lembrar como é que a gente calculava, né, a carga usando nessa equação da energia. Né? Então, eu vou ter o ΔZ, e isso aqui são as perdas de carga localizadas, somando todas as localizadas e somando aqui todas as perdas distribuídas. Nesse exemplo aqui simples, eu tenho uma perda distribuída aqui, uma perda distribuída aqui e uma perda localizada. Obviamente, normalmente a gente vai ter mais, vai ter válvula, vai ter um monte de coisa. Né? Então é isso, essa pressão aqui ela é dada por essa diferença de cota, mais a perda de carga localizada, mais as duas perdas de carga distribuídas. Né? Então é isso. Né? E aí, lembrando, ó, a carga da linha, né, ela aumenta com a vazão ao quadrado se eu tiver escoamento turbulento, ou com Q se for laminar, normalmente a gente vai estar com isso daqui. Né? E a carga da bomba diminui com a vazão, né, dada pela curva da bomba. Né? E o ponto de operação é a interseção dos dois. Né? Então, por exemplo, ó, isso aqui seria o escoamento laminar, ele varia linearmente, né, H com Q. O escoamento turbulento, ele varia de forma quadrática. E quando cruza aqui com a curva da bomba, eu tenho o ponto de operação. E aí, se eu tiver uma válvula no sistema, eu posso ir variando, né, para mudar esse ponto de operação. Né? Então, algumas observações. A gente pode combinar mais de uma bomba, se eu quiser aumentar a carga, vazão ou ambos. Então, o pessoal que vai fazer aí sistema de bombeamento como projeto, já está uma outra dica aí. Né? Então, a regra geral é, para aumentar a carga, a gente coloca a bomba em série, e para aumentar a vazão, a gente coloca a bomba em paralelo. Né? Então, está aqui. Ó. Eu tenho uma bomba, por exemplo, uma bomba A, uma outra bomba B, só que qualquer uma das bombas me dá uma pressão muito baixa. Se eu colocar uma em série com a outra, a curva combinada das duas acaba virando essa daqui. Ó. Né? E aí me dá uma carga bem mais alta. Tá vendo? Então, se o meu sistema tem essa curva aqui de perda de carga, né? O meu sistema de tubulação, né? Eu saio ou desse ponto de operação, se for só a bomba B sozinha, ou desse ponto de operação, se for a bomba A sozinha, e eu venho parar aqui. Ó. E aí pode ser que resolva o meu problema. Né? E em série é o contrário. Né? Desculpa, em paralelo é o contrário. Eu coloco a bomba A e a bomba B em paralelo, né? Pegando do mesmo reservatório, só que agora não estão em série, né? Não vem uma depois da outra. Né? As duas se encontram num dado ponto. Né? Põe uma a outra e depois esses tubos se juntam. Né? A jusante. Né?
E aí, combinação em paralelo me dá isso aqui. Ó. A pressão fica mais ou menos a pressão que as duas tinham, fica alguma coisa intermediária, mas eu consigo aumentar bastante a vazão, né? Nessa curva combinada. Então, se eu tenho um sistema que o problema não é a vazão, o problema não é a pressão, o problema é a vazão, eu coloco as duas em paralelo, né? E aí a curva do meu sistema, que era essa daqui, vem parar aqui. Né? E aí pode ser que eu consiga suprir, né, a vazão desejada. Né? Então, aqui um exemplo de aplicação. Considere que a bomba do gráfico esteja montada na linha abaixo, né? Aqui dessa figura. Né? Ela opera a 1750 RPM, encontre o ponto de operação. Né? Então, isso está resolvido aqui. Né? Eu vou deixar para vocês fazerem. Né? Então, a gente vai ter... a gente vai ter a curva da bomba aqui. Era essa curva aqui, né, original. A gente tem que fazer a transposição para mudar para 1750 RPM. Então, é o que o exemplo aqui faz. Né? Muda para cá. Né? Então, vocês partam dessa curva aqui e joguem para cá. Né? Isso aqui já é um exemplo mostrando como está feito. Ou mostrando o que vocês vão ter que fazer. Né? E aí, considerando essas perdas aqui, né, distribuídas, né, lembrando aqui, aqui estão os comprimentos, né, vocês vão ter a perda de carga e vão ter que casar os dois, ó, igual está aqui nesse diagrama. Então, a resposta é dada por esse diagrama. Tá? Isso aqui dá o ponto de operação da bomba. Então, tentem chegar nesse diagrama. Tá? É a minha dica para vocês. Tá? Então, eu vou colocar alguns exercícios no Google Classroom para vocês fazerem. Né? E a gente termina por aqui essa parte.